Então vamos lá. Então, doenças novas surgem aí no mundo, né? Eu tenho aí alguns anos já de experiência como médico, cerca de 20 anos. E quem não se lembra, por exemplo, do advento da AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que naquela oportunidade causou muitas... Dá um pause mesmo? Sim, exatamente. Então quem não lembra da questão da AIDS, pegou de surpresa toda a comunidade científica durante muitos anos. Grupos que naquela época foram identificados como de risco, não foram informados, não foram avisados da forma de contágio. Um vírus que se dizia que começou na África, através da ingestão de carne de animais, o contato com o sangue, e aos poucos foi se espalhando pelo mundo. E que teve seu epicentro na Califórnia, que era uma grande comunidade, né? Uma cidade onde o liberalismo sexual era bem evidente, e lá realmente onde começaram a aparecer casos entre jovens, principalmente do sexo masculino, que eram homoafetivos. Então, assim, levou um tempo até que se entendesse esse mecanismo de propagação, e com a informação, os grupos de risco e a própria sociedade começou a tomar os cuidados necessários, além do avançar da ciência, que é importante no surgimento de drogas que podem aí, ajudar a conviver com o vírus. Mas os vírus, eles são essas partículas, né, mínimas, não são seres vivos, mas que surgem de tempos em tempos e causam realmente essas epidemias. Eu acredito até, inclusive, que nós temos o surgimento desses vírus em vários locais do mundo, mas que eles precisam, para surgir uma pandemia, ou seja, uma infecção de proporções mundiais, de algumas condições. Então eu tava me perguntando, e você já pode ter se perguntado, por que na China? E aí surgem várias teorias da conspiração, surgiu em laboratório. Eu não acredito nisso. Eu acredito no vírus como realmente uma força da natureza, ele surge de tempos em tempos, e historicamente os últimos casos, né, têm surgido no continente asiático, precisamente na China. A China é um país que era muito pobre, ele vem experimentando aí um PIB, um incremento, um aumento do PIB ano a ano muito impressionante, tornando-se uma potência. Muitas pessoas têm melhorado a sua condição de vida lá na China, vem mudando cada vez mais de um país eminentemente que vivia da agricultura para a concentração em grandes cidades, superpopuloso, um país com mais de 1 bilhão e 3 milhões de habitantes. E nessas condições, em situações de aglomeração, o surgimento de um vírus que muitas vezes vem da natureza de animais encontra aí uma disseminação no meio da população chinesa. E como os chineses eles têm agora uma renda per capita razoável, eles estão viajando o mundo, se tornando os grandes turistas do mundo e também os grandes comerciantes nos mais diversos tipos de negócio. Então quase tudo hoje no mundo é produzido na China, devido lá a mão de obra ser mais barata, acessível e abundante. Então nesse sentido nós temos chineses aí, aqui mesmo na nossa cidade, a gente encontra com os chineses fazendo negócios aí, empreendendo em todos os locais do mundo. Se eu viajar para Paris, na Torre Eiffel, mais da metade que estão lá na fila para subir na Torre Eiffel é de chinês. Se você for para Nova York é do mesmo jeito, se for para o Museu do Louvre, se for para inúmeras cidades aí turísticas ao longo do mundo, na Itália, Veneza, Espanha, Madrid, Barcelona, então você vai ter aí vários chineses andando no mundo todo. Então o vírus que surge lá, devido a essas características, ele rapidamente se dissemina pelo mundo, ele ganha corpo, ganha força e começa a ser transmitido de forma comunitária em várias partes do mundo, fazendo aquela tradicional curva que a gente conhece das epidemias, ou seja, um vírus novo, uma genética nova, e tem dois problemas principais. Primeiro, os sistemas imunológicos da maioria das pessoas não está adaptado àquele vírus. A gente não tem anticorpos. E segundo, os sinais e sintomas eles podem ser diferentes, pegando de surpresa os sistemas de saúde
pública pelo mundo. Então é comum, por exemplo, em alguns meses do ano, a gente sempre observar que há epidemias que varrem aí algumas cidades, né? E nesse ano em especial nós tivemos aí o coronavírus, né? Com a doença denominada Covid-19, porque já surgiu desde o ano passado. Então já existe avisos que desde o ano passado, provavelmente muitas pessoas, não só na China, ou adquiriram esse vírus, ou morreram, vieram a falecer por conta dele já no ano de 2019. E se intensificou esse pico em alguns países esse ano, como Espanha, França, Itália e principalmente nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente está vendo aí uma curva realmente que tem trazido aí muitas mortes, apesar de várias medidas que os governos têm adotado. Então, eu estava falando da nossa querida Universidade Federal do Piauí, que é a base aí de todo o nosso conhecimento, os nossos antigos professores, muitos deles com muita experiência, que diziam que no ramo aí da virologia, das doenças infecto-contagiosas, o comportamento ele se dá sempre através de uma curva. E em determinados períodos do ano é mais frequente. Então, naqueles períodos de frio, né, lá no hemisfério norte, na Europa, frio, meses aí de maio, junho principalmente, abril, maio, junho, corresponde ao inverno. Aqui coincide, na nossa região aqui nordestina, um período chuvoso, onde as pessoas ficam mais dentro das suas casas, ficam mais em contato umas com as outras, contato pessoal, íntimo. Então a gente vê que nesse período, é um período também que corresponde a... Não é um período de férias escolares, as férias escolares elas só chegam no mês de julho. Então de abril, maio e junho é um período que as crianças estão nas escolas, elas estão ali próximas umas das outras. As pessoas muitas vezes juntas dentro das suas casas ou fazendo reuniões familiares com mais frequência, né? Um período de chuva, um pouco mais frio aqui na nossa região. Então a gente observa sempre a presença dessas epidemias virais, de modo que os hospitais, tanto públicos como privados, eles ficam superlotados, né? Dificultando assim, muitas vezes até o atendimento e eventualmente alguns casos, principalmente em pessoas imunocomprometidas ou idosos, são bem frequentes nesse período, casos até de óbito relacionado a vírus mais comuns. Mas aí vem que surge esse vírus novo, né? E aí se cria todo aquele temor. Quem não lembra do Ebola, o Ebola que matava em 24 horas lá na África, que várias equipes de saúde dos Estados Unidos, da Europa foram lá para tentar controlar, porque se ele fugisse das fronteiras do continente africano poderia causar uma verdadeira tragédia. Agora a natureza também ela é sábia, né? Então o vírus vem nesses picos, nessas curvas, que geralmente elas duram em torno de 12 semanas. Então nós temos 6 semanas onde a infecção acontece de forma rápida entre as pessoas, e depois onde o número de casos sobe de uma forma exponencial. E depois nós temos 6 semanas em que isso vai acontecer, um declínio do número dos casos novos, que é uma coisa difícil da gente determinar o que é um caso novo, e também dos óbitos. Então essa característica sui generis das doenças infecto-contagiosas, ela causa muita confusão, inclusive no meio médico. Imagine pessoas de outras especialidades, como, né, estatísticos, matemáticos, cientistas de um modo geral, eles se confundem muito com essa natureza. É como se o vírus fosse uma força da natureza independente. Então eu me lembro dos meus conhecimentos lá da época da Universidade Federal, conhecimentos básicos, que eu acho que, por mais que vá surgir alguma doença nova, mas não vai mudar. Então eu sempre ouvia dizer o seguinte, que o vírus não tem remédio. Tem que se conseguir uma vacina. E muitos deles nem a vacina é possível pela capacidade que ele tem de se sofrer mutações. Depende muito do estado imunológico da pessoa, nutricional, de saúde.
As medicações que nós utilizamos para a maioria dos vírus são medicações sintomáticas. Então, se o vírus causa febre, nós temos que dar um remédio para a febre, porque se essa febre passar de 40 graus, pode matar a pessoa. Se o vírus causa desidratação, nós temos que hidratar as pessoas. Se o vírus causa inflamação, nós temos que usar medicamentos para desinflamar as pessoas. Se os vírus baixam a imunidade, favorecendo o surgimento de outras infecções por bactérias, nós temos às vezes até que dar antibióticos para as pessoas. Então, são consequências, e o vírus ele vai ter um curso natural em que ele vai suscitar uma resposta imunológica e vai ser destruído, vai se propagar para outras pessoas, ou pode inclusive levar a pessoa à morte, ao óbito. Então, nesse sentido, é importante você entender que muitos medicamentos, drogas, e aí a gente tem aí os famosos medicamentos caseiros, os chás da vovó, de anos e anos, em que diz o seguinte, que toma esse chazinho aqui de alho com limão, com isso, e aí você vai ficar bom. Por quê? Porque na realidade o vírus ali em 6, 7 dias fica bom. Tomando ou não tomando o chazinho da vovó, comendo ou não comendo alho, tomando, bebendo, ingerindo ou não ingerindo. E aí toda vez surgem, desde a época que nós tivemos a primeira epidemia, como a epidemia espanhola, então sempre surgem exatamente essas receitas milagrosas, né, e medicamentos. E isso engana inclusive os cientistas, os estatísticos. E diz o seguinte, medicamentos tais foram fundamentais para resolver o problema da questão dos vírus, dessa epidemia, mas na realidade era aquela curva de casos novos, de morte, de casos mais complicados, porque já estava se formando aquele efeito de imunidade em manada, que é importante a gente proteger as pessoas, que é fundamental para proteger as pessoas. E aí alguém diz assim, eu só fui usar medicamento tal, que realmente parou de morrer as pessoas e parou. Na realidade não foi o medicamento. Na realidade é a história natural da doença infecto-contagiosa, principalmente das doenças virais, que levou a que naquele momento onde foi testada aquela droga e teve aquele resultado positivo. E que muitas vezes em outros países, em outros locais, isso não aconteceu. Então, isso é que é importante. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado em respeitar a história da doença, a evolução normal, aquilo que a experiência tem nos ensinado. Então, muitas vezes, você realmente, esses mecanismos de restrição do contato, quando você tem uma cidade que você pode isolar a cidade totalmente, quando você tem uma ilha, por exemplo, aqui a Nova Zelândia, imediatamente que o presidente restringiu todas as fronteiras dos voos internacionais. Nós temos agora na China que os casos novos eles estão vindo de fora, são chineses que estão pegando fora e voltando para a terra natal. Então, assim, é muito importante isso de restringir. Mas quando você chega dentro de uma cidade que ela já está tendo aquela transmissão comunitária, privar as pessoas, confiná-las dentro das suas casas, pode ter um efeito adverso. Ou seja, os vírus e as doenças infecto-contagiosas, elas também têm uma natureza de que o inóculo, o contágio, a quantidade daquele contágio, a quantidade daquele contato é fundamental para determinar a infecção e a gravidade dessa infecção. Eu vou citar aqui 2 doenças infecto-contagiosas, onde isso é observado com muita frequência, e muitas vezes você pensa até que aquilo é uma doença de família. A hanseníase, por exemplo, é uma doença infecto-contagiosa, mas que precisa de uma imunidade específica que aquela pessoa tem, né, uma falha na imunidade para ela adquirir, que muitas vezes isso é herdado. E precisa ter um contato muito íntimo com família ou então profissionais de saúde que trabalham em hospitais onde tem inúmeros casos, para você vir adquirir aquela doença. Tuberculose também tem características muito parecidas. Então, esses conceitos, eles são pétreos. Então, a quantidade do inóculo, da carga viral que você recebe, da carga bacteriana, da carga viral, isso é fundamental.
né? Então, muitas vezes, isso vai explicar aquilo que você, em determinadas épocas do ano, você tem mais infecção por vírus, porque as pessoas ficam confinadas o dia todo, próximas umas das outras, em aglomerações, em reuniões, em festas. Mas, de um modo geral, se você impedir que esses episódios... O exemplo típico é você manter 40 crianças numa sala pequena, elas bem próximas uma da outra. Então, se uma daquelas crianças se foi infectada, rapidamente é uma disseminação. Então, gente, está parecendo muito complexo, está parecendo muito complicado. Mas por que é? Então, as pessoas que estudam, que pensam, têm dificuldade de chegar a um consenso. Então, tudo isso que nós falamos agora, assim, de forma bem aleatória, nós vamos tentar colocar em temas específicos, tentar nos aprofundar naquilo que a ciência diz e que é mais atualizado e tentar passar para vocês de uma forma bem clara nos nossos próximos episódios aqui no nosso canal.